Olá pessoal, eu sou o Arcanjo Josué, moro na Bahia, Salvador, Bahia, e vim aqui falar um pouco da minha vida para vocês, compartilhar a minha infância para vocês, desde de que me lembro como gente. Mais ou menos com 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu já trabalhava para ajudar a alimentar a família. Minha família são 10 filhos, meus pais teve 10 filhos, né? 4 mulheres e 6 homens. Na realidade iam ser 12, mas morreram 2, né? Que foi Joelma, uma menina, e João, que morreu bebê. Infelizmente, foi a vontade de Deus. E o João eu não lembro porque eu era muito pequeno. E a Joelma eu lembro, né, que eu já estava grandinho. Ela deveria ser um pouco mais nova do que eu, porque eu já me lembrei ela lá na mesa para ser colocada dentro de um caixão de bebê. E daí pra cá, gente, eu comecei a ver a vida. Bem criança, eu já comecei a ver as dificuldades que a minha família tinha para sobreviver. Éramos de família, porque a gente não é rico ainda, não somos ricos. Cada um trabalha para garantir o seu pão de cada dia para sua família, mas nós ainda somos de família pobre. E eu, por ser músico, gostar de louvar, sou evangélico desde criança, e me destaquei um pouco porque saí do interior. Meu pai era de São Felipe, São Miguel das Matas, daquela região, Bahia, e minha mãe de São Gonçalo dos Campos, mais para o interior, chamado Alfrigido. E viemos para Candeias. Primeiro viemos para Salvador, depois meu pai, né, resolveu ir morar no interior, porque ele já era do interior e se identificava mais com o interior. E viemos muito criança, muito pobre, para morar no interior, num distrito chamado Passé, né? Que é distrito de Candeias, Bahia. E lá trabalhávamos na roça para ajudar. E quando comecei a me entender como gente também, eu trabalhei muito vendendo coisas, como vender pipoca, vender picolé, vender pimenta, vender limão, né? Vender jaca, para ajudar a sustentar a casa. Hoje em dia, as crianças são proibidas de trabalhar por causa da lei que os proíbe, né? Os pais colocar os seus filhos para trabalhar. Mas nesta época a lei não era tão exigente e assídua como hoje. E nós mesmo trabalhávamos o dia todo e estudava pela noite. E quando chegava na escola à noite, na realidade só fazíamos dormir, cochilar por causa do cansaço, já imaginando no outro dia acordar bem cedo para ir buscar animal para ir para a roça. Alguns iam para a roça, alguns iam vender alguma coisa. Eu vendia também pão, acordava 5 horas da manhã no inverno ou no verão, cobria aquele balaio grande com aquele carro de mão e muito franzino. Às vezes o carro de mão me puxava, às vezes derrubava o carro de mão de pão porque não aguentava, porque era muito peso. Outra coisa também que nos afetava bastante era a questão na roça. Meu pai, ele era um homem forte. Ele fazia um mói de lenha muito pesado, que para ele era leve, mas para a gente era pesado. E quando colocava esse mói de lenha sobre a nossa cabeça para caminhar naquela determinada distância muito longe, a cerca de 5 a 6 quilômetros de distância, nós começávamos a chorar. E ele, muito bruto na época, por causa da sua cultura, ele perguntava bravamente por que eu estava chorando. E aí a gente chorando dizia: porque está muito pesado, o meu pescoço está doendo. E ele trocava o mói, dava o mói ao mais velho. E
pegava o mais leve, fazia um outro mais leve e colocava. Mesmo assim, quando a gente chegava em casa, o nosso pescoço estava praticamente travado, paralisado, que a gente só se movia para um lado para o outro com o corpo, até voltar à elasticidade do pescoço. Era uma vida muito sofrida. Na época, os meus familiares também eram evangélicos. E era evangélico, aquele evangélico bem tradicional, aquele evangélico antigo, que tudo para ele é pecado. Nós não podíamos jogar bola porque era pecado. Nós não podíamos assistir televisão porque era pecado. Nós não podíamos empinar raia porque era pecado. Nós não podíamos jogar gude porque também era pecado. Era coisa para moleque, para vagabundo. Então meu pai tinha essa visão. Mas por a gente gostar muito disso, às vezes nós desobedecíamos e ia jogar bola, ou ia empinar raia, ou ia jogar gude. E quando nosso pai flagrava essa situação, a gente acabava tomando uma surra terrível. Eu não estou falando de cipuadinha, eu estou falando de surra para arrancar o couro mesmo. Eu não estou aqui querendo falar mal do meu pai, nem degrinir a minha família, mas era a realidade da época. Então, por qualquer coisa, nós apanhávamos muito. E de uma certa forma, na minha pré-adolescência, eu fiquei muito irritado com os crentes, porque na minha consciência tinha que aquela religião, aquela crença acabou roubando a minha infância. Mas não foi a religião que roubou a minha infância. Quem roubou a minha infância foi a ignorância, né, entre aspas falando, dos nossos pais, porque foi ensinado dessa forma. Então, gente, era uma vida muito sofrida no interior. E por tudo nós apanhávamos. Se alguém fizesse uma queixinha lá no interior a meu pai, nosso pai só faltava nos matar de bater. Às vezes eu ia para a escola, gente, com a camisa, aquelas camisas de botãozinho que aperta, e às vezes a camisa colava no corpo. Por que colava no corpo? As feridas das porradas, das chicotadas, ela grudava na camisa, criava aquelas bolsas, né? Aquelas bolsas de água na camisa, e depois quando aquelas bolsas de água, por causa da violência da porrada, elas viravam feridas e colava. Nós não podíamos nos encostar no recosto da cadeira. Por quê? Porque as feridas colavam na camisa e a gente não podia se encostar no recosto da cadeira por causa das marcas, das feridas que criava quando o nosso pai nos batia. Meu pai já é falecido há mais de 15 anos, depois que ele começou a entender a vida, principalmente quando ele ficou enfermo, que aquela enfermidade já era para sua morte, ele se arrependeu muito, pediu muito perdão, principalmente para mim. Era eu, meu irmão mais velho, que apanhava mais entre todos os irmãos, porque éramos um pouco arisco. Mas como arisco, coisa de criança, gostávamos de jogar bola, gostávamos de fazer corrida de cavalo, gostávamos de jogar gude. Empinar raia eu não tinha muita admiração por empinar raia. Meu irmão mais velho que gostava muito e apanhava também por isso. Então, gente, foi uma infância bastante triste. Eu não gosto de me lembrar da minha infância, porque me trouxe muitas marcas até hoje. Essa é uma parte da minha história. Outra coisa, para fechar essa parte da minha infância, que acontecia muito comigo e com outros irmãos meus, era que a gente saía para vender pipoca no campo de futebol. E no meu interior tinha uns torneios que duravam o dia todo. Era muito alegre os torneios de futebol, né? E aí, acidentalmente, às vezes alguém chutava a bola, um dos jogadores chutava a bola e a bola batia naquela bancada de pipoca. E aí era pipoca para todo lado. E claro que os moleques, os meninos que estavam por ali,
eles comiam as pipocas que caíam no gramado. E a gente tinha que ir para casa com o tabuleiro quebrado e a pipoca derramada. E chegando em casa, o meu pai não queria saber. Ele dizia que a pipoca foi derramada ou aconteceu porque eu estava parado assistindo o jogo. Eu não estava em movimento. E não era isso. Claro que algumas vezes a gente parava para assistir o jogo porque gostávamos de futebol. Mas a maioria das vezes isso acontecia quando estava em movimento. Porque quando estava parado, se a gente estava prestando atenção ao jogo de futebol, o que acontecia? Quando a bola via, a gente desviava. Ou seja, parado era mais fácil de desviar da bola do que em movimento ou despachando alguém. Entendeu, pessoal? Então, nós sofremos muito. Outra coisa também era quando saíamos para vender picolé. O que é que acontecia? Acontecia que o picolé, muitas das vezes, a gente não conseguia vender. Os picolés de hoje ele vem protegido por um plástico. Naquela época não era, o picolé era nu. Então quando boiava, acabou, virava suco. Os palitos ficavam boiando dentro da caixa. E quando chegávamos em casa, nosso pai não queria saber se não teve uma boa vendagem, se as pessoas não quisem comprar. Ele dizia que a gente não vendeu o picolé porque nós estávamos brincando, largamos a caixa à toa e o picolé boiou. E o que acontecia? Acontecia que ele nos dava uma surra terrível e a gente já ia vender o picolé completamente traumatizado. Quando chegávamos para vender o picolé e quando o picolé não vendia, que começava a boiar, nós começávamos a boiar e a amolecer, gente. É a linguagem aqui da Bahia. A gente começava a ficar em desespero, choroso, chorando, ia para casa desesperado, chorando, sabendo que quando chegasse em casa tomaríamos uma surra porque o picolé boiou. Outra coisa bastante interessante nessa história é que quando nós trabalhávamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta para dentro de casa, esse trabalho tinha que ser o dinheiro direcionado todo para o chefe da família. E só no sábado que ele nos permitia de vender para comprar as nossas coisas, comprar um chinelo, comprar uma roupa, comprar uma escova de dente, comprar um perfume, comprar um relógio, comprar um sapato. Só tínhamos o dia de sábado para trabalhar para nós. E eu fiquei completamente traumatizado quando eu via alguém vendendo picolé. Me lembrava da minha história sofrida de vida. Na idade de 7 anos a 10 anos, mais ou menos 11 anos de idade, eu passei por esta dificuldade na minha infância. Essa é a história, uma parte da história do arcanjo Josué. Logo depois, em breve, eu voltarei com mais histórias, contando fatos da minha vida. Já dizendo, como falei no início, não estou aqui para degrinir a imagem da minha família, principalmente do meu pai que já é falecido, mas sim contando a história da minha vida para vocês, os meus seguidores. Que Deus abençoe a todos. Arcanjo Josué. Um abraço a todos e até a próxima história.